Sejam bem-vindos ao nosso canal Mistérios da Palavra. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E o título da nossa aula de hoje é Como se conduzir na caminhada. Nesta aula preparatória, veremos que a maior prova da fé cristã é manter uma vida de santidade, justiça e que seja do agrado de Deus. A Bíblia nos orienta sobre a necessidade do preparo espiritual do fiel para enfrentar os dias difíceis, que são inevitáveis. Este preparo espiritual envolve uma constante comunhão com Deus através da oração, estudo da palavra e a prática dos ensinamentos bíblicos. Olha o que diz João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, apontar o padrão de conduta cristã descrito na Palavra de Deus. Segundo objetivo, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria. Terceiro objetivo, advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Texto áureo, ainda com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses, capítulo 4, verso 5. Verdade prática. A jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Agora pegue a sua revista ou a sua Bíblia e acompanhe a leitura bíblica em classe. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Primeiro ponto, o padrão de conduta na caminhada cristã. Para o cristão que está caminhando para o céu e compreende o alvo a ser alcançado, precisa entender que existe um padrão para entrar no reino de Deus. Esse padrão deve ser praticado ao longo da caminhada. Este modelo foi ensinado e vivido por Jesus, que é fazer a vontade de Deus nesta vida, alcançando resultados de uma vida bem-sucedida. Vejamos o padrão de conduta que o Senhor espera do cristão. Olha o que diz João, capítulo 13, verso 15. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus é o modelo, portanto, é o padrão. Então, para qualquer atitude, devemos primeiro fazer o seguinte questionamento: o que Jesus faria? O que Jesus falaria? Como Jesus agiria? Como Filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Agora vejamos o que o cristão deve deixar para fazer a vontade de Deus. Primeiro, o egoísmo. Uma pessoa egoísta trata só de seus interesses, só consegue pensar em si mesmo, em seus desejos e necessidades. Portanto, precisa se deixar o egoísmo para fazer a vontade de Deus. Segundo, o orgulho. Uma pessoa orgulhosa, no sentido negativo da palavra, é alguém tão cheio de si mesmo que não tolera diferenças. Pessoas que não sejam iguais a ela ou o que ela entende por superior. Portanto, precisamos deixar o orgulho para fazermos a vontade de Deus. E terceiro, a vaidade. Uma pessoa vaidosa, no sentido negativo, é alguém que tem um excesso de orgulho que pode levar a comportamentos prejudiciais, como a falta de empatia, a arrogância, a competição desnecessária e a obsessão com a perfeição. Portanto, é preciso deixar a vaidade para fazermos a vontade de Deus. Vejamos o que diz Mateus, capítulo 7, verso 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. E para termos uma vida cristã bem-sucedida, o segredo não está ligado aos bens materiais, às riquezas deste mundo, ou em como possuí-las, mas em requisitos morais que o cristão deve praticar. Vejamos, resiliência. Uma pessoa
Resiliente é aquela que consegue lidar com as dificuldades da vida, superar os obstáculos e não se abater facilmente diante das adversidades. Segundo, equilíbrio. Uma pessoa capaz de gerenciar suas emoções de maneira saudável e não permitindo que um aspecto da vida domine os outros. E terceiro, ilustre. Uma pessoa ilustre é ser digna, possuir qualidades de louvor e nobreza, possui uma série de características que a tornam notável como excelência, contribuição, significativa, inspiração e integridade. Jesus Cristo tinha todas essas qualidades: resiliência, equilíbrio e ilustre. Vejamos o que diz Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Segundo ponto, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Para o crente que está a caminho do alvo, que é a entrada no reino de Deus, o repouso eterno, suas ações aqui na terra devem ser prudentes, motivadas e cheias de esperança, não tendo espaço para agir como um nécio, mas andando com um pensamento voltado para o céu, de forma sábia na caminhada. Em termos gerais, uma pessoa prudente pensa antes de agir, considera as possíveis consequências de suas ações e evita comportamentos arriscados ou perigosos. Ela também tende a ser responsável, confiável e a tomar decisões bem pensadas. Vejamos as definições de prudência registradas na Bíblia Sagrada. Definição de prudência no Antigo Testamento. A palavra prudência no Antigo Testamento tem conotação de compreensão, discernimento. Agora vejamos a definição de prudência no Novo Testamento. A palavra prudência remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Então podemos conceituar prudência como uma virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as coisas mais adequadas para fazer o bem. Se a prudência é a forma correta de agir e de caminharmos para o céu corretamente, então será totalmente incorreto agirmos como nécios na caminhada. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios. Mas o que é ser nécio? Conforme o subponto, é alguém insensato, que age sem pensar, sem consideração pelas consequências de suas ações. Essa pessoa pode tomar decisões precipitadas sem levar em conta os sentimentos ou o bem-estar de outras pessoas. É alguém tolo, que falta bom senso ou julgamento. Essa pessoa pode fazer escolhas imprudentes. Uma pessoa tola ignora conselhos sábios e toma decisões sem pensar nas consequências. É alguém ignorante. Tem seu comportamento geralmente demonstrado pela falta de consciência ou compreensão sobre como suas ações afetam outras pessoas. É alguém embotado, que age com indiferença, desinteresse ou sem emoção. Ela tem dificuldade em expressar emoções ou reagir a situações de maneira esperada. Ser nécio na caminhada cristã reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovido de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Para o crente que deseja entrar no reino de Deus, possuir sabedoria é essencial, fazendo que a sua vida seja uma vida de luz. Desta forma, entendemos que não é uma sabedoria meramente humana, é uma sabedoria espiritual, obtida através da palavra do Senhor, do revestimento do Espírito Santo. É uma vida de santidade. Através da palavra de Deus, em Salmo capítulo 119, 115, nos diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Através do Espírito Santo, em Tiago, capítulo 1, verso 5, nos diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Através de uma vida santa, escrito em Hebreus, capítulo 12, verso 14, nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa sabedoria não é humana, não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual e vem de cima, vem de Deus. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nos tornamos semelhantes a Jesus.
Terceiro ponto, vencendo os dias maus. Sabendo que o padrão para se conduzir na caminhada para o céu, o modelo é Jesus, devendo agir com prudência e sabedoria, como é possível vencer os maus dias que tentam fazer o crente desviar do caminho, fazendo propostas falsas, como qualquer caminho leva a Deus. É necessário que o crente saiba como remir o seu tempo. Viver como se Cristo voltasse hoje e mesmo estando inseridos dentro de uma sociedade dominada pelo pecado, não podemos ser coniventes com este mal. Vejamos duas definições de remir o tempo. Primeiro, remir o tempo para um negociante é aproveitar o melhor momento de investir, de comprar ou de esperar a ocasião certa de vender ou comprar. É agir com sabedoria para conquistar o melhor rendimento. Assim, deve ser o objetivo do crente que está no caminho para o céu. Ele deve procurar aproveitar todo o seu tempo para adorar o Senhor, falar com o Senhor, andar com Jesus, focando os seus esforços no objetivo para o sucesso. Para uma pessoa que faz remir o seu tempo, nada tira o seu propósito. Segundo, aguardando a volta de Cristo como sendo hoje. Os cristãos primitivos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da eminente volta do Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes, nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os dias são maus. Essa é uma realidade presente. Não é algo que vai acontecer, que está para acontecer. É uma realidade enfrentada pela igreja há muito tempo. Mas o crente que tem seu objetivo firmado na palavra de Deus, que é revestido do Espírito Santo, não se abala com esta realidade, mas luta para não ser contaminado, não ser iludido e enganado. Por isso, a condução no caminho para a entrada no reino de Deus deve ser blindada pelo Espírito Santo. Os dias são maus, mas nada irá parar a marcha da igreja, a marcha do crente transformado pelo sangue de Jesus. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, orienta que façam o bem, mesmo que o mundo esteja em pecado, mas o crente em Jesus Cristo deve cultivar o bem, deve semear o bem. Olha o que diz Gálatas capítulo 6, verso 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Paulo também escreve aos Hebreus orientando sobre a exortação para o fortalecimento do crente que se conduza corretamente para o céu, tendo a esperança de que o dia da volta do Senhor está próximo. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Reveja todos os pontos que comentamos e ótimos estudos.